No programa de hoje, vamos conversar com o Pedro Lúcio. Ele é diretor da Federação Única dos Petroleiros e também secretário-geral do Sindipetro do Rio Grande do Norte. Conosco vai falar a respeito dos impactos que tem causado ao nosso Rio Grande do Norte, ao nosso Brasil, impactos, infelizmente, negativos, com a venda dos pedaços da Petrobras e também com essa nova política de preços da Petrobras, né? Por que que o nosso combustível, a nossa gasolina, saiu de R$ 2,68 para R$ 7, R$ 8 reais? Quem é que está ganhando com tudo isso? Acompanhe essa entrevista que você vai entender bem direitinho o que é que está acontecendo, além do perigo que é a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Pedro Lúcio, ao nosso programa. Obrigado, Robson. Obrigado aqui pela oportunidade, pelo convite de estar podendo esclarecer sobre esses fatos tão relevantes e tão importantes para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste brasileiro e para o Brasil, envolvendo a Petrobras. Prazer tê-lo conosco, Pedro. Eu gostaria que, inicialmente, você falasse um pouco, para quem está nos acompanhando nesse momento, sobre o que é que está acontecendo no caso do Rio Grande do Norte, né? Você observa famílias que estão sendo destruídas, né? Porque profissionais da Petrobras do Rio Grande do Norte estão sendo enviados para outras partes do Brasil praticamente à força, né? Porque eu aí sou perto do emprego. Você tem observado também o desligamento temporário de alguns setores de petróleo no estado do Rio Grande do Norte, e, em paralelo, a expectativa de venda do que se chama Poços Maduros e também, de uma vez por todas, a tentativa de saída de vez da Petrobras do Rio Grande do Norte, por exemplo, através da refinaria Clara Camarão. Então, eu gostaria que, inicialmente, você contextualizasse para que o nosso telespectador entendesse, né, o passo a passo do que é que está acontecendo com o nosso estado, e depois vamos falar sobre os impactos que isso causa. Robson, no dia 28 de janeiro, agora sexta-feira da semana passada, a Petrobras anunciou a assinatura do contrato de compra e venda do Polo Potiguar, que é o ativo que ela chamou de Polo Potiguar, que praticamente, se concretizado esse processo de compra e venda, a Petrobras concretiza o seu plano que iniciou-se lá em 2016 de saída do Rio Grande do Norte. Então, é o último ativo que resta, envolvendo grandes campos de produção, com mais de 23 mil barris de petróleo por dia, mais a refinaria Potiguar Clara Camarão, que refina 39 mil barris de petróleo por dia, né? Então, é tudo isso que está sendo vendido agora nesse ativo, nesse fim de feira, dentro de uma pandemia, no meio de um governo como esse que a gente vê, de um projeto desse político que concretiza a saída, quer concretizar a saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito dramático do ponto de vista social, político, econômico, né? É uma perda política, social e econômica muito grande para o nosso estado. Primeiro porque os trabalhadores, grande parte vão ficar desempregados. Na verdade, muitos já estão. Nós já perdemos 10 mil empregos, né, nos últimos 10 anos na indústria petrolífera aqui, e devemos perder mais 3 mil com esse processo de concretização da saída da Petrobras. Isso só de empregos privados terceirizados, de empresas que circulam ou que orbitam a Petrobras. Na Petrobras mesmo, nós já perdemos 2.100 trabalhadores concursados da Petrobras, que foram aposentados ou transferidos do nosso estado, e devemos perder mais 700 a 800 trabalhadores nesse processo. Então, a perda de um capital social, de um capital humano muito grande, né? O nosso estado vai perder aí muito com essa saída da Petrobras. A gente viu, Robson, há pouco tempo atrás, a saída da Ford lá da Bahia. E a Ford deixou lá na Bahia 5 mil desempregados. Aqui nós já temos um impacto 15 terrível, né? Impacto terrível. Então, A no Rio sociedade Grande do Norte é um baiana, impacto maior, né, do que a própria saída da Ford da Bahia. No Rio Grande do 3 vezes Norte, maior. 3 vezes maior é o impacto da saída da Petrobras, no caso do Rio Grande do Norte, né? E agora, um detalhe que eu acho que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador, Pedro, que são, na verdade, são pessoas que têm bons salários, é um dinheiro que deixa de circular na economia do Rio Grande do Norte. Está aí a cidade de Mossoró, que já sofreu um impacto fenomenal com tudo isso, né? E a gente sabe que, no final das contas, né, como é que fica, além desses empregos que desapareceram, né, os outros empregos que dependiam disso tudo, de uma renda que circula no mercadinho, nas escolas, também, né, na construção civil, no mercado imobiliário. Então, é um impacto geral, né? Sem dúvida, Robson. Sem dúvida, o impacto econômico, o impacto na arrecadação, a redução da arrecadação de royalties, de impostos,
a redução na geração de emprego e renda e de circular dinheiro no mercado local. Isso tudo tem impacto muito grande nessas cidades que vivem no entorno da Petrobras, né, como até Mossoró, uma delas, mas nós temos Alto do Rodrigues, Guamaré. Guamaré é o maior PIB per capita do estado do Rio Grande do Norte, graças à presença da Petrobras. Né? Então, não há outro motivo para Guamaré ser o maior PIB per capita. E você perder isso é uma perda muito grande e muito sensível. Né? A nossa região vai perder demais com a saída dessa estatal. E é uma saída de cunho político, não é uma empresa privada que está saindo. A empresa privada decidiu que no seu negócio não cabe mais estar no Rio Grande do Norte. Não é isso. É uma saída de cunho político, é uma estatal que tem capacidade e potencial de continuar aqui no nosso estado e que tomou essa decisão política de sair. A estatal, eu falo entre aspas, mas o governo federal, né, que é quem comanda a Petrobras, decidiu que a Petrobras sairia do nosso estado. Algumas pessoas que ainda defendem essa loucura, né, da saída da Petrobras, essa história do livre mercado, né, que engraçado que antes a gente pagava R$ 2,68 de gasolina, né, hoje está entre R$ 7 e R$ 8 a gasolina, né, então esse livre mercado tá uma maravilha, né, só para quem é acionista e esse dinheiro, grande parte, está indo para fora do Brasil. Mas ainda há algumas pessoas, em sua loucura, que defendem, né, não, mas com essas empresas novas que estão pegando os campos maduros da Petrobras, Mossoró já está voltando a ter novas pessoas circulando, ganhando salário, e a economia está melhorando. Mas isso já está acontecendo? São os mesmos salários, tem o mesmo nível salarial, é a mesma quantidade de pessoas empregadas que está fazendo circular na economia do Estado? Robson, obviamente que não. Eu fico surpreso com essa narrativa de algumas pessoas, de alguns políticos, enfim, porque, na verdade, me parece a tentativa de vender um peixe podre, né? A tentativa daquele final de feira que você está tentando vender um peixe podre. E, na verdade, não vai funcionar. Nem as próprias empresas. A gente negocia com essas empresas privadas que estão chegando. Né? Nós somos representantes dos trabalhadores do setor petróleo. E uma coisa muito clara que essas empresas dizem na hora de negociar acordos coletivos, salários, direitos, é que nós não somos a Petrobras. Elas dizem claramente, olha, não adianta você vir pedir isso que nós não vamos ter condições de dar direitos, salários no mesmo patamar que a Petrobras dava. As próprias empresas privadas dizem isso. Então, é uma narrativa isolada só de algumas pessoas interessadas pontualmente nesse negócio. E aí, os motivos eu não vou nem especular aqui exatamente, tá? Mas nós temos essa realidade. A realidade é que essas empresas privadas, elas não são exatamente a culpada desse processo. A culpada é o quem vende, é o governo federal que está com esse projeto de saída. Mas essas empresas privadas, elas não têm gerado nem empregos em mesma quantidade e nem em mesma qualidade que a Petrobras gerava. Né? Nem os salários são iguais e nem a quantidade de empregos são iguais. A gente já perdeu, como eu falei, 10 mil trabalhos, né? 10 mil postos de trabalho aqui, e essas empresas geraram 700 até agora. Então, é uma queda muito grande. De 10 grande. mil para 700, a diferença é gigantesca, né? Pois é, não adianta eu estar comemorando que geraram 700 empregos, quando para que esses 700 empregos fossem gerados, eu perdi 10 mil. Qual a lógica? Não há nenhuma justificativa, né? Não há justificativa. E quando a gente pensa nesse impacto pior ainda que pode vir a acontecer, né? Que além disso, tem impacto na queda de arrecadação no estado do Rio Grande do Norte, ou seja, o estado como um todo acaba sofrendo, não é só a cidade de Mossoró e região. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na planta de QAV, de querosene de aviação, né, do Rio Grande do Norte, quando a gente pensa, né, na refinaria Clara Camarão, né, o que é que está em curso para ser desativado e os impactos que isso pode causar? Robson, a refinaria Clara Camarão é um ativo importantíssimo que o Por povo quê? Vamos potiguar explicar tem para as nas pessoas mãos. entenderem. Toda a gasolina, diesel, gás de cozinha e querosene de aviação que é consumido pelos potiguares, ou seja, toda moto que liga no estado do Rio Grande do Norte, a gasolina dela saiu lá da refinaria Clara Camarão. Foi lá onde foi abastecido os caminhões para levar para o posto de combustível, para abastecer a sua moto, o seu carro, o ônibus que te leva para o trabalho, o caminhão da empresa, enfim. Toda a gasolina diesel consumida no estado do Rio Grande do Norte vem dessa refinaria. E você tirar das mãos da Petrobras, de uma empresa estatal, e colocar nas mãos de uma empresa privada, significa que você não vai mais poder cobrar do dono da refinaria uma política específica de abastecimento do nosso mercado local.
né? Então, por exemplo, a Petrobras ela pode ser cobrada pelo povo. Quem coloca e quem comanda os destinos da Petrobras é eleito pelo povo. É o presidente da República, é o deputado federal, é o senador. Então, a gente pode cobrar. Nas eleições de 2022 é um ótimo momento para a gente cobrar justamente um novo rumo para a Petrobras, porque é uma empresa estatal. Agora, a partir do momento que uma empresa como a 3R Potiguar compra a refinaria Clara Camarão, ou como a Mubadala compra a refinaria Landulfo Alves lá na Bahia, a gente não vai ter mais como cobrar, são empresas privadas. E no caso da Mubadala, é até uma empresa estatal. Agora é o estatal dos Emirados Árabes. Quem vai cobrar a política da Mubadala, a política da Landulfo Alves lá na Bahia, são os árabes. Eles é que vão ter condições de dizer se a Landulfo Alves ou se a Clara Camarão abastece o Rio Grande do Norte ou abastece os Emirados Árabes. Pedro, eu não sei se eu digo, eu não sei se eu digo se isso é um escândalo ou se é um absurdo. Eu não consigo nem palavras, né, para tentar, digamos assim, classificar esse tipo de loucura, né, que está realmente acontecendo, né? Vem o discurso bacana, não, tem que desestatizar, tem que ser o mercado, aí você vê estatais de outros países, lá do outro lado do mundo, comprando o que nós temos no Brasil, o que nós temos no Rio Grande do Norte. E se ele decidir, é melhor vender o que eu estou comprando lá no Rio Grande do Norte, mas está melhor vender para a Austrália. Vai faltar gasolina no Rio Grande do Norte. Isso. Exatamente, Robson, exatamente. E se você pensar na interligação da refinaria Potiguar Clara Camarão com o resto das refinarias do país, porque a Petrobras ela é uma rede gigantesca de 13 refinarias, né? Agora são 12, porque uma já foi vendida lá na Bahia, mas é uma rede gigantesca de 13 refinarias e que essa interligação me garante, Robson, me garante que eu posso ter uma parada de manutenção na refinaria Clara Camarão e não vai faltar querosene de aviação no nosso aeroporto, não vai faltar gasolina no nosso posto de combustível. Por quê? Porque eu tenho uma interligação com a refinaria de Fortaleza, de Recife, de Salvador. A refinaria, a interligação dessas refinarias me garante isso. Quando eu privatizo e na hora que a 3R ou a empresa que comprar quiser fazer uma manutenção temporária, preventiva ou até corretiva, ou mesmo tiver uma pane não prevista no sistema lá, eu posso ficar sem diesel, eu posso ficar sem gasolina, porque eu perdi a interligação com o restante dos ativos de refino do país. Isso é um absurdo, é um escândalo. É um escândalo, como você falou. Privatizar por privatizar já é um escândalo por si só. Entregar nas mãos de uma empresa privada é pior. Entregar nas mãos de um Estado estrangeiro é pior ainda. Isso imagine ataca mortalmente a questão da soberania nacional. Da soberania nacional. Imagina só, Robson, há poucos tempos atrás nós tivemos uma crise diplomática com a França. Né? O presidente da República falando as suas costumadas bobagens fez com que a gente tivesse uma crise diplomática com a França. Imagine se essas refinarias fossem francesas e os franceses, a partir da crise, decidissem que iriam exportar toda a produção nossa. Né? É um nível de entrega da nossa soberania energética que a gente nunca experienciou antes dos anos 50. Desde 1950 a gente não tem nada como isso. E em 1950 eu falo porque é antes da criação da Petrobras. Desde que a gente tem Petrobras, a gente não tem a perspectiva de ter um problema como a gente pode ter nos próximos anos, se esse projeto de privatização for tocado para frente. Sem dúvida. Agora, Pedro, e um outro assunto importante que vale a gente esclarecer para as pessoas, né? A respeito, por exemplo, do impacto de royalties da produção de petróleo no Rio Grande do Norte, né? Quando acontece através da própria estatal, que é a Petrobras, e quando passa a acontecer por empresa privada, né? Que impacto de arrecadação isso tem para o próprio Estado, por exemplo? Robson, primeiro que a arrecadação de impostos ela é diretamente ligada com o nível de atividade de investimento e atividade empresarial. Então, a Petrobras investia 1,5 bilhões de reais. Essas empresas vão investir 100 milhões. Então, uma queda aí de 95% no nível de atividade industrial e atividade empresarial. Esse ponto já é muito relevante para abaixar a arrecadação de impostos no nosso Estado. Sobre os royalties especificamente, a Petrobras ela pagava a alíquota máxima de royalties pela ANP, era de 10%. E essas empresas privadas elas já estão trabalhando para reduzir. Inclusive, a empresa que comprou aqui o Riacho da Forquilha, próximo a Mossoró, já conseguiu reduzir de 10% para 7,5%, uma redução de 25% no valor de royalties. E eles querem reduzir de 7,5% para 0,1%. Eles querem reduzir 99,9% da arrecadação de royalties a partir deles. E qual que é a justificativa? A justificativa é que eles não têm, eles mesmos falam isso,
Eles não têm capacidade de pagar a mesma quantidade de royalties que a Petrobras pagava. Eu não sei na cabeça de quem que cabe que eles pagariam mais royalties, que a gente ia aumentar a arrecadação. Isso é uma É mentira outra deslavada mentira que foi vendida, né? que está sendo Interessante, desmontada pelos fatos, né? interessante que todas as mentiras que têm sido contadas em relação a essa questão de Petrobras, desmonte, desativação, venda, privatização, tudo isso, né, em muito pouco tempo está sendo desfeito, né? Você vê empresas privadas, mas a Petrobras tem que dar lucro, tem que privatizar, mas dá lucro para quem? Não está mais dando lucro para o país, né? Está dando lucro, na verdade, para empresário, boa parte estrangeiro, acionista, e esse dinheiro está indo para fora do país, né? Assim, além da perda, da evaporação de emprego e renda que a gente tem tido no Brasil, né? Porque a estatal Petrobras ela tem uma ligação forte com o crescimento e desenvolvimento do país, né? Ela faz funcionar a nossa indústria como um todo, né? Porque engraçado, eu queria que você explicasse isso, é que algumas pessoas acham que quando se fala em Petrobras, em petróleo, acha que está falando só de gasolina e diesel, mas não, né? Há milhares de outros empregos que são gerados, né, na indústria petroquímica, de fertilizante, de tanta coisa. Fala um pouco mais sobre isso. De construção civil, de construção naval. A Petrobras, no ápice ali em 2013, quando a gente apresentou, através da Petrobras, o maior plano de investimentos da história do capital de empresas com ações na Bolsa de Valores, o plano de investimento da Petrobras era maior, Robson, do que o da Apple. Era maior do que o da Microsoft. Né? Era o plano de investimento da Petrobras. Era o maior plano de investimento de todas as empresas de capital aberto do mundo. Quando a gente apresentou esse plano, a Petrobras respondia por 13% do PIB do Brasil. 13%, uma empresa só, movimentando através da indústria petrolífera. Então, isso é gigantesco. E você toca num ponto fundamental, Robson. Sabe quanto é que a Petrobras vai receber da venda desses ativos no Rio Grande do Norte? 10 bilhões e 500 milhões de reais. Sabe para onde é que vai esse dinheiro? Eles falaram que a privatização era para pagar a dívida da Petrobras, né? Você lembra disso? A gente lembra desse discurso. A conversinha A dívida fiada de que a Petrobras estaria quebrada, né? estaria quebrada, eu tenho que privatizar para pagar a dívida. Sabe o que é que eles estão fazendo com esse dinheiro? 40% eles estão pagando para o acionista em dividendos. Veja só, eu estou vendendo uma refinaria, pegando o dinheiro e distribuindo para os meus acionistas. Com esse próprio dinheiro é que eles estão comprando, né? Algumas empresas estão comprando com esse dinheiro que volta. E com a exploração de uma gasolina que custava R$ 2,68 e agora está custando entre R$ 7 e R$ 8. Assim é muito bom você comprar. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou explorar para pegar esse dinheiro de volta do próprio povo que está calado, né? E aí eu tenho lucro, né? E passo a me apropriar de algo a partir do dinheiro do próprio povo, né? Ou seja, se antes reclamavam da estatal, hoje está privatizada, mas está servindo esse lucro para quem, né? E às custas de quê? Às custas da gente, que está pagando quase R$ 8 no litro de gasolina, né? Então, a Petrobras vai receber 10 bilhões, ó, 10 bilhões. Esse dinheiro todinho, nada vai ficar no estado do Rio Grande do Norte. Eu fico muito surpreso, porque o nosso estado, nós temos 8 deputados federais, nós temos 3 senadores, nós temos 2 ministros de estado. Fábio Faria e Rogério Marinho são ministros do governo Bolsonaro. Vão ver a Petrobras pegar 10 bilhões do nosso povo e mandar para outros estados, para fora do Rio Grande do Norte, pagar para acionista e para banco, e não vai ficar nada aqui. Esse dinheiro não vai 10 bilhões, não vai gerar um emprego para o povo potiguar. Como é que a nossa classe política pode se dizer que é representante do povo potiguar? Como é que o Rogério Marinho e o Fábio Faria têm condições de dizer que são ministros potiguares? Não são. Eles podem até ser no nome, mas na prática não estão sendo ministros potiguares, porque esse dinheiro está saindo daqui, da nossa terra, e indo para outros estados ou para a mão de banqueiros e de acionistas. Isso é um grande absurdo e é mais um escândalo envolvendo a saída da Petrobras do nosso estado. É mais um assalto, né? Agora, Pedro, e um outro detalhe que eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, né, e para o nosso internauta também, a respeito trouxesse até exemplo, né, do que significa a própria soberania energética, né? A gente fala de soberania nacional, nossa autonomia, e a gente tem que falar também sobre a soberania energética, né? Por que que é estratégico, por que que é importante nós termos o controle, né, enquanto nação, enquanto país, de produção de gás, de petróleo, de energias, né, como um todo, né, entre elas as renováveis. Robson, quem manda no petróleo e na energia, manda no mundo. Isso é uma máxima
que já vai fazer mais de 200 anos, né? E eu acho que a gente já está em tempo de compreender isso. Então, soberania energética significa garantir que o nosso povo vai ter gás de cozinha para cozinhar todo dia. Soberania energética significa garantir que o trabalhador vai ter condições de botar gasolina no seu carro e na sua moto para ir trabalhar, para ir pegar seus filhos na escola, para ir no hospital, todos os dias, que não vai faltar isso. Isso é soberania energética. Vários países sonham com a potencialidade que o Brasil tem, que é a potencialidade de não depender de outros países para abastecer o seu mercado energético. Isso é o que o Brasil tem. Esse é o potencial que a gente tem, porque a gente tem uma empresa como a Petrobras, que produz todo o petróleo que o brasileiro tem condições de consumir, que tem condições de refinar e que tem condições de abastecer o mercado nacional. Através da Petrobras sozinha, eu garanto que não vai faltar diesel para o caminhoneiro trazer o sal de Mossoró para o Paraná, para o caminhoneiro trazer a carne de Minas Gerais ou do Mato Grosso para o Rio Grande do Norte. Eu garanto que vai ter diesel para o ônibus escolar levar as escolas de Apodi para Pau dos Ferros, por exemplo. Então, eu garanto isso. Isso é soberania energética. A gente está entregando justamente isso nas mãos de empresas privadas que têm compromisso com o próprio lucro e não com a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Não está nem preocupado com que preço vai chegar na bomba para o consumidor, né? Engraçado que sempre se tenta criar soluções vamos reduzir o imposto do ICMS e tal, porque a culpa é do imposto, mas não, né? A gente tem vindo aumentos sucessivos, né? É engraçado, não se tira desse mercado estrangeiro que está ganhando dinheiro com o nosso petróleo, né? Mas você quer tirar do mínimo que acaba ficando para que o Estado resolva os seus problemas, né? E antes de entrarmos em detalhes sobre isso, você pode dar mais um exemplo, né, sobre a questão do risco que nós corremos, né, de quase termos ficado sem abastecimento, quando, por exemplo, teve aquela crise nos Estados Unidos, né, onde boa parte do petróleo deixou de se refinar, né, ficava nos Estados Unidos, ao invés de vir para cá. Né? Se não me engano, era questão de inverno que estava acontecendo em algumas áreas lá nos Estados Unidos e quase que falta aqui, porque a empresa privada, né, tinha que dar cobertura a outro lugar também, né? Exatamente, Robson. Os Estados Unidos eles fazem muita guerra e muitas invasões por causa do petróleo, justamente por isso. Lá nos Estados Unidos, quando existe uma crise no petróleo, uma crise no mercado mundial, uma crise petrolífera, eles têm racionamento de litros de gasolina. Lá nos Estados Unidos, cada carro tem um limite lá. Você pode abastecer 10 galões ou 30 litros por carro. E mais do que isso você não pode, né? Porque eles não têm o domínio, ou não tinham até pouco tempo atrás. Agora eles conseguiram a autossuficiência através de fracking, de fraturamento. Eles estão, na prática, bombardeando o subsolo dele para poder ter esse petróleo. Veja só, da prática é danosa e temerária, mas é tão importante você ter essa energia energética, essa soberania energética, que eles estão fazendo isso, e a gente não precisa nem fazer isso. Né? Eles estão bombardeando o subsolo. Tem lugares lá no Colorado que aumentou a incidência de terremotos em mais de 1000 vezes, né? Por causa desse bombardeamento do subsolo. Então, eles têm esse problema. A gente não tem esse problema porque a gente tem petróleo aqui e uma empresa capaz de produzir isso. Sobre a questão do ICMS, Robson, é muito interessante, tem um fato muito interessante que pouca gente sabe. Desde 1º de novembro de 2021, o ICMS de todos os estados do país está congelado. Desde 1º de novembro. E esse congelamento vai até o dia 15 de fevereiro. Foi uma decisão do CAD, junto com o Conselho da República e com o Conselho dos Estados. Vai até 15 de fevereiro. E de novembro para cá, o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha já subiu 3 vezes. É a grande prova de que não adianta mexer no imposto, né? Porque não é o que está gerando. Você pode botar imposto zero, mas isso não vai impedir que as empresas fiquem aumentando o seu lucro às nossas custas, né? Exatamente, exatamente. Vai continuar o aumento do preço dos combustíveis, porque o aumento dos preços dos combustíveis não tem relação nenhuma com o valor do imposto. Quando eu falo isso, muita gente não entende. O imposto ele compõe o preço, mas ele não aumenta o preço. Quando você vê um aumento no preço da gasolina, do diesel, não é o imposto que aumentou. Quem aumentou foi a Petrobras, que é quem vende, que é quem está na ponta da lança no negócio. Né? Então, muita gente tem dificuldade de entender isso. O aumento não tem relação com o imposto. O preço compõe, o imposto compõe o preço, mas o aumento é única e exclusivamente de responsabilidade da Petrobras e do governo federal e do presidente da República.
E qual a solução, né, que nós podemos vislumbrar, né? Eu sei que com esse governo que aí está, né, é difícil ter qualquer tipo de esperança em relação a esse problema, essa forma de atuar com a Petrobras, né? Isso que começou desde Michel Temer, quando mudou a política de preço da Petrobras, né? É, a gente refinava 90% do nosso petróleo, agora a gente está deixando de refinar, está mandando para fora, está comprando de volta, pagando mais caro e pagando em dólar, né? Ou seja, o petróleo é nosso, é brasileiro, a gente tem tudo aqui, mas em vez de pagar em real, é obrigado a pagar em dólar. Isso é outro escândalo, né? Você enxerga alguma solução, né? Algumas tentativas, algumas de iniciativa nesse sentido, né? Robson, eu acredito que o povo tem força. Agora o povo precisa Por que deixar está de tão cair. calada? Porque esse escândalo se fazia quando a gasolina era 2,68. Hoje a gasolina está entre 7 e 8 reais. Ainda tem que justificar, mas é porque estouraram um traque lá na Arábia Saudita, o preço do petróleo disparou. Sim, mas o que, é que a gente tem a ver com isso? Nada, né? Exatamente. Eu custo a entender por que essa letargia, mas eu acredito que o povo tem força. Quando o povo entender que o responsável é o presidente da Petrobras, o presidente da República, eu tenho certeza que essa política muda. Pode ser quem for na presidência, porque quem está lá tem medo do povo. Ele tem que prestar contas, né? É diferente da empresa privada, que não vai prestar essas contas. Então, eu tenho certeza que tem como mudar. Para mudar isso é muito fácil, basta mudar o pensamento da Petrobras. Para que a Petrobras serve? Hoje, a Petrobras serve para pagar lucro ao acionista. Para mim, isso não me serve. Eu não sou grande acionista da Petrobras, eu não tenho bilhões ali investidos na Petrobras, né? Então, para mim, isso não me serve enquanto povo brasileiro. Serve para quem tem esses valores. 43% desse valor vai para fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a França, para a Espanha. Não faz sentido nenhum que essa perspectiva seja a perspectiva nossa, brasileira. Então, eu preciso transformar essa ideia. Sair da Petrobras servindo para os acionistas, para a Petrobras que serve ao povo brasileiro. Isso não Que serve à significa deixar nação, de ter como era lucro. antes, né? Exato. E dá para ser até melhor, Robson, porque não significa que a Petrobras não tenha que ter lucro. A Petrobras tem lucro, não tem nem como a Petrobras não ter lucro. É difícil a Petrobras não ter lucro, né? Então, porque ela vende, todo mundo precisa do que a Petrobras vende. Então, não tem como você não ter lucro, né? A questão é só de você vai servir a quem? Você vai servir aos acionistas ou você vai servir ao futuro da própria empresa e ao futuro do país, ao povo brasileiro, né? Mudando essa perspectiva, a gente consegue transformar. E aí a gente reestatiza a Petrobras, porque ela é uma empresa pública, mas está agindo como uma empresa privada. A gente reestatiza a Petrobras e tem o uso das refinarias para o nosso povo, tem o uso da nossa produção para o nosso povo, da nossa mão de obra qualificada e do serviço do só que a gente deixa na Petrobras para o bem-estar do povo brasileiro. E a riqueza, a renda circular dentro do nosso próprio país, né? Fazer o país crescer, né? Não só nessa área de gás e de petróleo, mas há milhares de outras áreas de atuação, né? Que dependem da indústria petroquímica, por exemplo, né? E geram outra quantidade gigantesca de emprego que isso está evaporando e indo para outros países, né? E o detalhe também da construção civil, como você falou, né? Veja a Lava Jato como aconteceu, da forma como aconteceu, né, esfacelando empresas brasileiras, que gerou impacto não só naquilo que diz respeito a obras ligadas à Petrobras, ou produção de petróleo de gás e petroquímicos, mas, na verdade, até na construção civil. Né, o impacto, por exemplo, você vê esse problema que aconteceu no metrô de São Paulo, né, eram empresas brasileiras que faziam, empresas brasileiras bichadas com o problema da Petrobras, e aí agora vem empresa espanhola fazendo essa obra do metrô que dá esse problema gigantesco. Então, para onde você vai, você tem impacto negativo com tudo isso que aconteceu. Isso. É verdade, foi um desmonte muito grande, um desmonte em nome de um projeto político, né? Se falava que era em nome do combate à corrupção, fica claro agora. Eu acho que não há como ter Não há dúvida dúvida. de que o objetivo não era combater a corrupção, mas o objetivo era um projeto político, colocar um projeto político para frente. O projeto do Moro, o projeto do Dallagnol, o projeto do Bolsonaro. Não dá para a gente se esquecer que Bolsonaro foi eleito na onda da Lava Jato, né? Tanto que colocou Moro como seu ministro. E ali escancarou que se tratava de um projeto político. A filiação do Moro e do Dallagnol ao Podemos é outro escancaramento de que não se tratava de combate à corrupção. Na verdade, eles utilizaram as armas da justiça para fazer política. Estamos conversando com Pedro Lúcio, que é diretor
da Federação Única dos Petroleiros e secretário-geral do Sindipetro Rio Grande do Norte. Para você que nos acompanha pela TVT, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. E a gente espera você lá para assistir a entrevista completa.